Eu vou fazer esse vídeo sobre a restauração de Israel. Eu não consigo gravar e escrever ao mesmo tempo, mas então. A restauração de Israel está associada ao assunto das duas testemunhas. Elas estão aqui de rosa porque a caneta que eu tenho aqui é rosa. As duas testemunhas, elas vão pregar no período da grande tribulação e elas vão ser mortas, elas vão profetizar para Israel e elas vão ser mortas no lugar que a Bíblia diz que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Que lugar é esse? É Jerusalém, tá? Por quê? Porque o texto diz, está em Apocalipse 11, que foi onde o Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Mas por que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? É só você olhar para Jerusalém hoje, né? Acento errado. Só você olhar para Jerusalém hoje. Metade de Jerusalém é dominada pelo Estado de Israel. O Estado de Israel é o único estado ali no Oriente Médio em que o casamento gay é legal, é reconhecido pelo Estado. É o único lugar no resto do Oriente Médio não existe isso. Por isso que é chamado de Sodoma. E Egito por causa do mundanismo. O Estado de Israel é o único estado ali no Oriente Médio em que a maconha é legalizada, o aborto é legalizado, o feminismo é cultural. O único lugar no Oriente Médio. Até porque o Estado de Israel é uma farsa. O Estado de Israel, que os cristãos tanto defendem, é uma farsa, é uma invenção do Reino Unido. Hoje é um instrumento dos Estados Unidos para ocidentalizar o Oriente e tal. Mas assim, é isso. Espiritualmente, o estado de Jerusalém e de todo Israel é isso aqui, ó, Sodoma e Egito. Essa é a realidade, infelizmente, do povo de Israel. Não só do Estado de Israel, quanto do povo judeu que vive lá, que é um povo que, embora existem os religiosos, que são muito religiosos, são piedosos, tal, embora não reconheçam Jesus, mas são muito piedosos, o povo que não é religioso é extremamente mundano, vive isso aqui, ó. O que vão fazer com as duas testemunhas? Eles vão matar as duas testemunhas. Então, existem debates, né, falando sobre quem são as duas testemunhas. Alguns falam que são Enoque e Elias, porque Enoque e Elias não experimentaram a morte. E a Bíblia lá fala em Hebreus que o homem tem que morrer só uma vez e depois disso vem o juízo. E as pessoas, tá vendo? O homem tem que morrer uma vez e Enoque e Elias morreram. Então eles vão voltar para serem as duas testemunhas. O texto de Hebreus, na verdade, está indo contra a reencarnação. E sobre morrer uma vez vai ter uma par de gente que não vai morrer. Quando Jesus voltar, as pessoas que estiverem vivas, os justos que ficarem vivos vão ser arrebatados, não vão experimentar a morte. Então isso não é problema algum. As duas testemunhas devem ser duas pessoas que vão viver naquele tempo e que vão profetizar. E elas vão ser mortas. E aqui que está a chave. Quando elas forem mortas, quando elas forem cortadas do mundo dos vivos, o povo de Israel vai começar a entender a crucificação. A cruz. Por quê? Aqui tem uma rocha. Da rocha sai água. Deus falou para Moisés, porque o povo estava pedindo água, e Deus falou para Moisés ferir a rocha. E Moisés feriu a rocha uma vez. Aí depois Deus disse para Moisés para ele falar com a rocha. E Moisés feriu a rocha duas vezes. Quando Deus mandou Moisés ferir a rocha, a Bíblia diz, Paulo disse isso em Coríntios, aos Coríntios, que a rocha é Jesus. Quando Moisés feriu a rocha, é um símbolo,
É um tipo da crucificação. Ele feriu uma vez. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus foi morto uma única vez, o justo pelos injustos. Mas quando Deus disse para Moisés falar com a rocha, em vez disso ele matou 2 vezes, representa o povo de Israel, que em vez de falarem com as 2 testemunhas, vão matar as 2. Quando isso acontecer, eles vão entender a cruz. E aí vai acontecer a restauração de Israel, que está em Ezequiel 36, que é um capítulo antes. Leiam Apocalipse 11, leiam Ezequiel 36, aqui ó, os textos. Apocalipse 11, leiam também Ezequiel 36 e Ezequiel 37. Porque Ezequiel 36, obviamente, está antes de Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala o quê? Sobre a ressurreição dos ossos secos. Os ossos secos são o Estado de Israel. Não o Estado de Israel, o povo judeu, tá? Povo judeu. E Ezequiel 36 fala sobre a restauração do povo. Quando o povo se converter, isso vai acontecer depois que eles matarem as 2 testemunhas em Apocalipse 11. Vai se cumprir Ezequiel 36 e Ezequiel 37, porque depois que isso acontecer também, haverá a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus.